E a Vale reportou um crescimento de lucro de mais de 2.200% no primeiro trimestre de 2021 em relação ao ano passado. Quando a gente olha para a ação da Vale, né, ela subiu um pouco mais de 147% nos últimos 12 meses. Existe, né, um motor alavancando esse setor. Não é só a Vale, né? É mineração e siderurgia. E eu venho falando muito isso aqui no canal. A importância de estar posicionado nesse setor que é relativamente importante para o Ibovespa. Hoje eu vou comentar um pouquinho mais, né, sobre os fatores que impulsionaram esse resultado da Vale e como enxergar essa dinâmica que está acontecendo no mundo do lado de mineração, tá, pessoal? Bom, comentem aqui embaixo, vocês têm Vale ou outra empresa do setor de siderurgia e mineração? Comentem se vocês entraram, ganharam dinheiro ou não. Bom, para começar essa discussão, vou mostrar aqui o gráfico, né, do lucro da Vale. Quando a gente olha para a Vale, a gente olha sempre o balanço em dólar, tá? É uma empresa dolarizada. Ela saiu aqui de um lucro de 239 milhões de dólares no primeiro tri de 2020 para mais de 5,5 bilhões em 2021. Foi uma verdadeira porrada. Lógico que tem uma distorção aqui em função de provisões o ano passado, mas quando a gente olhar outras métricas, a gente vai entender que essa alavancagem, essa porrada que está acontecendo na Vale, está em outras linhas também. Mas para começar a entender o modelo de negócio, tá, da Vale, por que ela está conseguindo crescer tanto, né, os resultados finais, o ponto mais importante é entender que ela vende minério. O ativo, né, o que ela vende, é dolarizado. Então, uma commodity que tem preço dolarizado e grande parte dos custos dela são em real, aqui, ou seja, numa exportadora. Quando a gente tem um aumento, né, um incremento aí no preço, essa variação, né, essa que a gente tem aí de receita, basicamente acaba indo para a última linha. Isso acaba virando lucro. Tem uma alavancagem operacional muito grande em função da movimentação dos preços, tá? Eu vou mostrar aqui a receita da Vale. Então, quando a gente olha aqui de 2020 para 2021, né, o primeiro trimestre, a gente vê aqui que saiu de quase 7 bi para 12,6 bilhões. É um crescimento de 81%, 81,4%. É um crescimento expressivo? É. Realmente dobrou aqui de um ano para outro, tá? Bom, quando a gente pega uma empresa, por exemplo, uma industrial, está vendendo veículos, se ela dobrar de tamanho, provavelmente isso foi em função de aumento de produção, né? Praticamente dobrou a produção, tem algum ganho de escala, né? Melhora de margem. Entretanto, é bem diferente do que acontece aqui. Aqui, o que a gente vai entender é que essa alavancagem toda está vindo da melhora do preço do minério de ferro no cenário internacional e como isso acaba impulsionando os resultados da Vale, tá? Então é importante entender aqui do lado dos custos também. O que aconteceu com os custos de um ano para outro? 4,8 bi para 4,9, quase 5 bi. Os custos cresceram muito pouco, né? 3,5%. E aí, quando a gente começa a ver os resultados, né, é isso que acontece. O EBITDA dela, o EBITDA ajustado aqui, em milhões de dólares, a gente está falando aqui que saiu de, ou seja, né, o gráfico está em milhões, mas eu estou falando aqui em bi, né, em 2,8 bi, para 8,3 bi. Uma porrada aqui, subiu quase 200%. E isso está se refletindo no preço das ações. E quando a gente olha para esse cenário, é um cenário que veio para ficar. Eu tenho falado muito desse ciclo de China. Inclusive, eu vou deixar um relatório aqui embaixo, um link, para quem quiser baixar um relatório sobre o setor de commodities. Então, ali tem uma análise, né, dos balanços que saíram da última temporada desse setor, dos que estão saindo já, e uma agenda com os resultados desse setor. Então, o link está aqui embaixo, baixa, é gratuito, para quem quiser acompanhar um pouquinho mais e entender a dinâmica do setor na Bolsa. Bom, o grande responsável por isso é a China, né? A gente olha para o minério de ferro, no início de 2020, estava entre 80 e 90 dólares. Hoje passou 170, né? Tem alguma volatilidade, mas tem subido fortemente. E a China, naquele momento, né, se viu obrigada a, de alguma forma, reaquecer a economia. Eles estão reaquecendo da forma que eles sabem fazer muito bem, via infra, via indústria, programas de reaquecimento, mas voltado para crescimento de base, né? Ponte, infra e tudo isso utiliza muito minério de ferro, né? Via aço.
Peguei alguns dados aqui que são importantes e recentes em relação à economia chinesa e o que a gente vê aqui, tá? Produção industrial acumulada no ano, tá? Então tem aqui até março crescendo 24,5%. Indústria está crescendo fortemente. Você pega o lucro da indústria acumulado em 2021 crescendo 137%. Mais uma porrada. Vendas no varejo. A gente está falando aqui de um crescimento em 2021 até março, né? Os dados reportados, de quase 34%. Desemprego caindo. Então, o desemprego na China ali chegou, no pior momento, 6,2%. Hoje está em 5,3%, caindo mês após mês. E o PIB, né? Saiu também recentemente. No primeiro trimestre cresceu 18,3%. A China está voando, né? E puxando junto com ela minério de ferro, mercado de aço, né? Então, nossos ativos aqui são muito mais atrelados, vai? Gerdau, CSN, Uzi Minas, a gente está falando muito mais de aço, mas eles estão muito correlacionados, né? Aqui, 98% do minério de ferro do mundo é utilizado para a produção de aço, pessoal. Então, temos aqui uma retomada forte e a China é o grande motor desse movimento. Bom, vou mostrar agora um pouquinho de uma sensibilidade aqui de análise da Vale, tá, pessoal? Lembrando, como eu disse, deixei o link para o relatório aqui das commodities aqui embaixo, quem quiser baixar, é gratuito. Vamos entender. A Vale, né, nos últimos 12 meses subiu 147%, o índice Ibovespa subiu 48,7%, então a gente vê esse movimento, um descolamento, né? Isso deve continuar. O principal ponto, né, que eu falei aqui, são os resultados. China, quando a gente olha para o minério de ferro, né, eu estou olhando aqui para o minério de ferro que a Vale de fato vendeu, né, o preço dela, a gente vê um crescimento ano contra ano aqui de 87,5%. Ou seja, está vendendo aqui a $167. O ano passado estava na casa dos $89. Então, isso aqui é o ponto que explica muito essa retomada. Bom, mas depois dessa alta toda, né, a Vale está descontada? Vou fazer uma análise aqui para vocês, tá? Então, estou pegando aqui do fechamento de hoje, do dia 28/4, o valor de mercado da Vale em dólares, né? Então, um pouco mais de 110 bilhões. Aí, quando ela mostra a dívida, né, vou até colocar na tela para vocês aqui, ela coloca uma dívida líquida, né, negativa, ou seja, quando uma empresa reporta dívida líquida negativa, ela tem caixa. Né? Quando a dívida líquida não é negativa, é uma dívida líquida de fato. Então, aqui ela está mostrando que ela tem 2,1 bilhão de caixa líquido. Entretanto, essa não é a forma correta de olhar, porque ela tem aqui provisões, tá, para Brumadinho, então já está tudo provisionado. Vou olhar para a dívida líquida dela expandida. A gente está falando aqui de uma dívida líquida de fato de 10,7 bi, que é baixa para o nível de receita, de EBITDA que a empresa gera, tá, pessoal? Então, pensar aqui que a empresa, o ano passado, gerou um EBITDA de mais de 21 bi, ou seja, meia vezes EBITDA, e a gente pensar em 2021, isso é uma porrada ainda maior, tá? Então, quando a gente olha para o EV, a gente está falando de um EV de 121, pensando não no minério de ferro, o minério de ferro não precisa permanecer no nível de 160, 170 dólares, mas trabalhando abaixo disso, sendo conservador, a gente deve ver aí um EBITDA em 2021 próximo a 30 bi de dólares para a Vale, e quando a gente olha para esse número, né, sendo conservador, tá, porque tem uma grande parte do mercado está acima desse número ainda, então estou fazendo um certo desconto, a gente está falando de um múltiplo de 4 vezes EV/EBITDA, é extremamente descontado, né? Mesmo falando de commodities. Quando a gente fala de empresas de tech, né, a gente vê muitas vezes 100, 150, 80 vezes. Quando a gente fala de empresas de commodities, o nível é bem mais baixo, né, de múltiplo. Entretanto, a gente está falando de 4 vezes. Só nesse trimestre, né, só no primeiro trimestre de 2020, ela gerou de caixa de fato, né, livre, mais de 5 bi. Isso anualizado, né, ela está gerando quase 20% de free cash flow, né, yield para a empresa. É um negócio absurdo. Vai distribuir, está fazendo recompra, mesmo depois dessa alta, quando você olha, está extremamente descontado, tá, pessoal? Então essa é um pouquinho da visão aqui da Vale e reflete um pouco do que está acontecendo nas outras empresas do setor também, tá? Eu vou comentar mais à frente. E como eu falei, eu deixei o link aqui embaixo do relatório sobre o setor de commodities, então quem quiser acompanhar um pouco mais, tem agenda, tem outros pontos lá interessantes. É só baixar. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.